O Senhor me deu essa palavra para tratar de púlpito hoje nessa igreja, e obviamente com aqueles que estão pela internet, e eu espero do meu bom Jesus que você entenda tudo. Até porque o objetivo hoje aqui, da parte do Senhor, é chegar dentro de uma perspectiva, se manifestar dentro de uma perspectiva realista, que tenha um parecer do juízo superior, com vistas para Deus e para aquilo que Ele enxerga a nós. Né? E que eu espero do meu Senhor Jesus que dentro de tudo que está aí, ainda comprometido, estacionado, que não tenha cumprido fé, que o Evangelho não tenha transformado a tua vida, te convertido, vamos dizer assim, que você realmente se esforce pela salvação da sua alma. É o recado dele hoje para essa igreja aqui. Bem, me parece que grande parte de todos os pensadores, para não falar unanimidade, de que Paulo aqui em Carta de Efésios tratou um pensamento dele, quando falava sobre unidade. E eu queria deixar uma coisa clara para os irmãos, que essa unidade de fé que Paulo tratou aqui, fere diretamente hoje a filosofia religiosa, inclusive também os tratados de 2030 da ONU, que uma das cláusulas que a igreja atual se comprometeu em cumprir é exatamente isso, o diálogo interreligioso, que é uma unidade dentro de uma diversidade religiosa, tá? O que é promíscuo e imoral à luz das Escrituras. Mas, em compensação, eu repudio qualquer um que pense dessa forma, de que Paulo realmente seja o autor dessa palavra. Por quê? Porque quem manifestou o pensamento da unidade foi o Cristo. Jesus manifesta em sua palavra que na sua vida e sua ação, essa unidade estava nele. Ele manifestou isso, ele determinou isso. Então lá em João 10, versículo 30, eu não vou ler agora, tá? Quando ele fala do Pai e dele mesmo, ele fala somos um. E quando ele diz somos um, ele não fala só de unanimidade, porque se tratam de duas pessoas, né? Não se fala só da unanimidade entre ele e o Pai, mas também desta questão, da pré-eminência. Quando ele fala somos um, nós somos o primeiro. Mas há uma unidade, na pré-eminência. Um outro fato, João 15. Quando Jesus ele vai tratar da relação e da comunhão do homem com ele, ele deixa claro também isso, que todos aqueles que se unem com ele, se unem dentro de uma concordância, de uma harmonia, porque não pode ser diferente. E a implicância existe para uma unidade entre ele e a igreja que o professa. Um outro ponto também, João 17, verso 11, 21, 23, que eu venho ler esses textos com vocês daqui a pouco. Jesus também, novamente, entrando no mérito, não só da pré-eminência, da união, como também dessa unidade. E orando ao Pai, ele pedia pelos discípulos, de que o Pai os preservasse em obediência à sua Escritura e à sua palavra, dentro de uma ação que fosse realmente o quê? Coletiva com os seus propósitos, que todos se dedicassem a cumprir o propósito, a doutrina, a Escritura, todos eles por um só. Bom, então há, como disse aqui, claramente imposto pelo Cristo uma doutrina que define que nesta fé que professamos aqui, um precisa prevalecer na nossa consciência, no nosso pensamento, nos nossos julgamentos. Então isso não é uma doutrina da igreja, como disse aqui nem de Paulo, está na prerrogativa messiânica de Jesus e a igreja agora intimada a obedecer e se sujeitar a este parecer. Então, quando Paulo ele entra no mérito de Efésios 4, do verso 4 a 16, ele começa a fazer esses apelos dessa unidade. Porque a igreja sabe que naquela época, a igreja que estava administrada pelos apóstolos, ela vinha sendo bombardeada e contaminada com essa filosofia religiosa que está aí fora prosperando. E, obviamente, essa filosofia que penetrava na igreja a impedia de Cristo e também a colocava contra a doutrina, porque aí
veio um monte de costumes pagãos, relacionamentos religiosos, essa coisa toda que a igreja atual é, obviamente, perfeita em cumprir. E Paulo ele entra num detalhe importante, que é o que eu vou tratar hoje com os irmãos, que essa unidade que se manifestou em Cristo, ela não está presente e manifestada dentro da igreja. O que ele quer dizer que essa unidade que Jesus diz que veio com ele, e obviamente ele proporcionou aos seus fiéis, ela não está presente dentro da igreja numa perspectiva materialista. O que seria isso? Essa unidade não se apoia e não se manifesta na medida que nós nos relacionamos aqui religiosamente. Ela precisa ser buscada em Cristo como raiz. Ela precisa ser incorporada de uma maneira individual e particular de cada fiel, de cada cristão. Então essa unidade ela não é filosófica, essa unidade ela não é relacional, essa unidade ela não é fraternal até. Como alguns incentivam sempre. Vamos nos manter em união com os nossos irmãos. Não se trata nada disso. De uma política de relação. A gente sabe que a gente precisa ter uma unidade entre nós aqui como irmãos da fé. Mas ela não começa em mim e em você, nem na nossa relação. Muito mais na minha e na tua opinião. A raiz dela é Cristo. Então ela precisa ser buscada por mim e por você com responsabilidade, porque ela não se manifesta em culto e na nossa relação de fé. Tá certo? Entendeu? Então não é uma amizade, não é uma irmandade que essa unidade se apoia e se cumpre. A unidade é um parecer que está em Cristo e cada um na experiência individual tem que ir lá aprender isso de maneira doutrinária e prática. É uma responsabilidade que você vai assumir na tua vida, no teu pensamento, no teu comportamento e na tua atuação como cristão. Por isso deve ser incorporada. Ela não se manifesta de maneira sobrenatural. Bom, daí Paulo aproveita, aí no texto de Efésios 4, do 4 ao 16, ele manifesta 7 elementos importantes desse caráter, desta vida e desta ação messiânica em Jesus. Ou seja, 7 elementos que estão em Cristo, que a raiz é Cristo. O batismo, o ministério, ele vai falando de liturgia, ele vai falando de ministério, que obviamente são elementos, né, ministeriais e doutrinários, por isso caráter, por isso vida, que saem de Cristo, que são proporcionados diretamente do Cristo, aonde o Pai e o Espírito se manifestam. Então deixa claro o quê? Que na medida em que o homem busca em Jesus conhecimento e se entrega à experiência da obediência, essa unidade se cumpre no quê? No conhecimento e na obediência que ele está vivendo. E o entendimento aqui qual é? Que na medida em que você se sujeitar a Cristo como eu e como os demais aqui, essa unidade ela vai se encaixar perfeitamente entre nós. E não vai precisar da minha autoestima, do meu bom senso, não vai precisar que eu goste de você, que eu te aprove, que eu te aceite ou coisa do tipo. Porque o alinhamento e o embasamento disso está em Cristo. Não está em mim e em você. Por isso Paulo faz questão de levantar esses elementos litúrgicos, esses elementos ministeriais, para deixar claro que na medida que cada um de nós obedecer e cumprir o propósito de Cristo na nossa vida, essa unidade vai descer sobre nós. Na palavra e na obediência. No caráter da execução dessa fé. Então, fora daquele pensamento de que nós temos aqui uma filosofia de relação, um código de conduta de como nos tratarmos, e obviamente muitas vezes também apoiados em sentimentos, em julgamentos próprios, porque aqui não é um clube, isso aqui não é uma empresa, isso aqui não é um negócio. E é muito importante que seja separado a visão gestora da visão redentiva.
Porque com certeza, se o Evangelho de Cristo se cumprir na tua vida, nós não vamos ter problema com você. Mas se o Evangelho de Cristo não se cumpriu em você, nós vamos ter problema com você. Por quê? Porque você sempre vai precisar disso. Das pessoas. Entendeu? Você sempre vai precisar disso. De uma igreja ajustada para você. E que dê a você o que você precisa. Como lá fora agora é o que prevalece. A visão gestora. Mas para essa perspectiva aqui, o cristão vive de outra coisa. Vive do pão, vive da água e do cálice que Jesus dá. E independentemente desses fatores materialistas e humanos, ele segue fé. Ele faz a obra. Ele cumpre o propósito. Então isso é muito importante o que eu estou falando aqui. Porque a igreja hoje ela não pode ser mais vista por nenhum de nós. Ela desapareceu da sua essência. Essa igreja que eu estou pregando aqui agora até o momento, ela não está mais em existência. Por quê? Porque cada dia que passa, cada momento que a igreja atual vive, a preferência, a ênfase das igrejas atuais é criar um ambiente harmonioso entre as pessoas, uma base relacional entre elas e a liderança, e gerar exatamente essa perspectiva filosófica e religiosa da relação. Aqui, a unidade verdadeira tem uma outra base.